apresento aqui para vocês esse novo projeto, é um suplar. Esse ponto é um ponto muito fácil, prático, mesmo até para quem é iniciante. E o grande lance, o grande segredo desse ponto é que ele pode, aqui nesse caso eu fiz um suplar, veja, 40 centímetros que deu para fazer um suplar. Mas ele pode ser feito como um pano de mesa, um centrinho de mesa ou um tapete, se você aumentar as carreiras, tá? Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de curtir, caso gostem, se inscrevam, compartilhem e comente se tiver alguma dúvida. Vamos dar início a mais um projeto nosso. Para este projeto, eu estou usando um barbante de número 6. Vocês podem usar qualquer marca que vocês tiverem acesso. E uma agulha 5,5. Bom, nós vamos fazer o nó inicial e 4 correntinhas. Vamos fechar essas 4 correntinhas na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E vamos fazer 2 correntes que dão a altura do primeiro ponto alto. Neste círculo, eu vou fazer mais 11 pontos altos, que serão no total de 12, porque esse aqui eu vou considerar como ponto alto. E já vou escondendo essa linha aqui dentro. Vou terminar os 12 pontos altos. Agora eu venho naquelas 2 correntes iniciais que eu considerei como um ponto alto, coloco a agulha na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo para fechar a argola, o círculo. Agora, sobre cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, que vai dar, nesta segunda carreira, um total de 24 pontos altos. Vou começar da mesma forma que eu comecei na primeira carreira, fazendo 2 correntes, como se fosse um ponto alto, e depois, no mesmo lugar, eu faço o outro ponto alto. Então, parto agora para o segundo ponto alto, também para fazer 2 pontos altos sobre cada um. 2, olha. Agora parto para o terceiro ponto alto e assim sucessivamente eu vou fazer os 24 pontos altos nessa carreira. Então aqui eu fiz os 24 pontos altos. Para fechar, eu venho na segunda correntinha, que eu iniciei imitando um ponto alto, e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntes que simbolizam o ponto alto, mais 2 correntes de espaço. Então, aqui eu estou subindo 4 correntes. E no mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Então, aqui vai ficar representando como se fosse o meu primeiro Vzinho, tá vendo? Aqui o ponto alto, 2 correntes de espaço. Dou a laçada na agulha, pulo um ponto alto, venho para o próximo, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, fazendo o segundo Vzinho, tá vendo? Eu vou fazer a volta toda desta carreira desta forma, pulando um ponto alto, fazendo no próximo Vzinho, um ponto alto, fazendo no próximo Vzinho. Vou fazer toda essa carreira aqui e volto para mostrar a vocês. Eu terminei, então, esta carreira fazendo, como eu disse a vocês, o Vzinho, né, que é um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto. Vou fechar a carreira para vocês verem como é. Aqui, onde eu subi as 2 correntes, eu venho na segunda corrente e faço um ponto baixíssimo. Caminho para o centro do Vzinho, tá vendo?
o centro do Vzinho, faço outro ponto baixíssimo para poder andar até o meio do Vzinho. Aqui eu vou levantar duas correntes que vão simbolizar um ponto alto, tá? Então, e vou fazer um outro ponto alto dentro do Vzinho. Faço duas correntes, mais dois pontos altos dentro do Vzinho. Então, esta carreira será desta forma. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Passo para o outro Vzinho, sem fazer corrente nenhuma, só dando uma laçada, e faço, então, dentro do Vzinho, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Esta carreira é desta forma. Eu vou fazer toda a carreira aqui e chegando no finalzinho eu volto para mostrar a vocês. Bem, aqui eu cheguei no fim da carreira e o esquema é sempre o mesmo. Vou para a segunda correntinha do ponto que simboliza o ponto alto e faço um ponto baixíssimo para fechar. Ora, agora vocês observem o seguinte, eu vou fazer, tá vendo aqui que eu fechei a carreira? Eu vou caminhar para este primeiro, este ponto aqui, que eu fiz o primeiro ponto, eu fechei, então eu vou aqui para o segundo ponto do Vzinho, vou caminhar aqui, fazendo um ponto baixíssimo, é assim que a gente caminha no crochê, caminhei até esse segundo ponto e aqui eu vou subir as duas correntinhas simbolizando um ponto alto e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos. Então observe, eu fiz as duas correntinhas em cima do último ponto alto aqui do Vzinho de baixo e duas correntes dentro do Vzinho. Então, aqui ficaram três pontos altos. Faço as duas correntinhas de separação e venho aqui dentro ainda do Vzinho. Faço dois pontos altos e um ponto alto em cima do Vzinho, do ponto alto que está aqui dentro, perto do meio do V, tá vendo? Eu não vou fazer aqui no da ponta, eu vou fazer no do meio. Então, vamos analisar esta carreira. Esta carreira, ela será feita assim, um ponto alto em cima, vou mostrar aqui nesse, um ponto alto em cima do ponto do meio do V, dois pontos altos no meio do V, mais duas correntes, dois pontos altos no meio do V e um ponto alto em cima do ponto alto do meio do V de baixo. Então, vou mostrar para vocês, olha. Um ponto alto em cima do ponto alto do meio do V, dois pontos altos no meio do V, tirar aqui, isso. Duas correntes, dois pontos altos no meio do V, e um ponto alto no ponto alto de baixo que está no meio do V de baixo. Pronto. É assim esta carreira. Eu vou fazê-la toda e volto para mostrar o próximo passo a vocês. Bem, cheguei aqui no fim da carreira. Da mesma forma como a gente fez as outras, na segunda correntinha, a gente faz o ponto baixíssimo para fechar a carreira. Opa. E sempre você vai fazer assim, olha, aonde você fechou, você não vai levantar mais um ponto alto, você vai partir
para o segundo. Tá vendo aqui o primeiro dessa carreira, das 3 que você fez deste lado? Você não faz o ponto alto aqui, você caminha até o segundo, olha, segundo ponto alto, faz o ponto baixíssimo para poder caminhar. Agora sim você sobe 2 correntes que simbolizam o ponto alto. Então aqui foi feito o primeiro ponto alto em cima desse aqui de baixo, do segundo de baixo. O primeiro de baixo sempre vai ficar sem um ponto alto. O ponto alto vai começar sempre no segundo. Então, um ponto alto, 2 pontos altos, e aqui dentro 2 pontos altos. Então, nesta carreira, nós vamos ter 4 pontos altos de cada lado do lequinho que a gente vai fazer. Então, ó, que a gente simbolizou 2 correntes simbolizando o ponto alto, 2, 3, 4. 2 correntes. Agora, aqui dentro, outra vez, eu boto 2 pontos altos. Um ponto alto em cima desse primeiro aqui, desse lado do Vzinho de baixo. E o outro ponto alto no segundo Vzinho de baixo. Sempre o da ponta vai ficar sem um ponto alto. Olha, tá vendo? Vou repetir para vocês. Mais uma vez. Sem dar nenhuma corrente, dou uma laçada, pulo o primeiro ponto alto de base, passo para o segundo. Faço um ponto alto. No próximo, faço outro ponto alto. Dentro do Vzinho, faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Aqui dentro, faço mais 2 pontos altos, porque agora já estou indo para o outro lado, né? Do motivo. Que aqui eu fiz 4, aqui eu vou fazer 4 também, sendo que 2 dentro do espaço, um em cima do primeiro, desse lado aqui, do primeiro ponto alto de base, e outro em cima do segundo ponto alto de base. Ficando sempre o último ponto do motivo sem fazer um ponto alto em cima e o primeiro ponto do motivo sem fazer um ponto alto em cima. Então, essa carreira aqui, o motivo ele tem 4 pontos altos, 2 correntes, 4 pontos altos. Eu vou terminar essa carreira e volto para mostrar a próxima para vocês. Bom, já terminei a carreira, né? Vim mostrar a vocês aquele esqueminha de sempre. Para fechar, eu vou pego a segunda alcinha do ponto das 2 correntes, né? Que eu simbolizei, que simboliza o ponto alto, faço ponto baixíssimo. Agora, vamos interpretar aqui o pano, que aí a gente tem que crochê, a gente tem que saber interpretar o gráfico, o molde, o motivo. Vocês repararam que aqui eu tinha... Na primeira carreira, depois dos pontos altos, eu fiz um Vzinho com um ponto alto. Depois da outra carreira, eu fiz com 2 pontos altos. Depois, na outra carreira, com 3 pontos altos. Depois, na outra carreira, com 4 pontos altos. Então, a gente já pode entender que na próxima carreira será com 5, na outra 6, 7, 8, 9, 10, à medida que a gente quiser crescer. Então, se você quer um paninhozinho, um suplazinho para botar um prato, vai ser só um pouquinho maior. Se você quer uma toalha de mesa, né, para botar na redonda, isso vai ser um pouco maior do que o suplá. Se você quer um tapete, vai ser maior ainda. Então, vai depender de quantas carreiras você vai fazer neste motivo. E a base do motivo é esse, sempre
deixando o primeiro ponto do de baixo vazio. Então, por exemplo, aqui, eu vou caminhar, olha, fiz a união para terminar a carreira. Para eu fazer a próxima carreira, eu não vou utilizar esse primeiro ponto onde eu fechei. Eu faço no segundo. Então, aqui eu faço um outro ponto baixíssimo para poder caminhar até onde eu desejo. Que é assim que a gente caminha no crochê, com ponto baixíssimo. Se eu quisesse vir até aqui para o meio, eu ia fazer outro ponto baixíssimo, outro baixíssimo, outro baixíssimo e chegaria aqui. Então, eu quis chegar aqui no segundo ponto alto. Aqui eu elevo meus duas correntes simbolizando o ponto alto e faço o meu segundo ponto alto. Olha. Mais um ponto alto aqui, que nessa carreira, se eu tirei o primeiro ponto alto, aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4. Se eu tirei o primeiro ponto alto, eu vou ficar só com 3. E aqui dentro, sempre 2 pontos altos. Duas correntes, terminei um motivo desse lado. Desse lado, então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Para fazer do lado de cá, eu vou repetir. Duas correntes aqui dentro. E aí, vou fazer um ponto alto nesse primeiro, um ponto alto no segundo. Olha, ainda tenho 2 pontos altos aqui embaixo, então esse último eu não vou usar. Então, aqui eu vou fazer mais um. Conferir? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o esquema desse motivo. Você vai fazer quantas carreiras você quiser, sabendo que cada carreira vai ter uma numeração a mais que a outra. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, quantas você quiser. Sempre deixando o primeiro ponto do motivo de base sem fazer e o último. Então, vamos lá? Não faço o primeiro, vou fazer aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, 1. Opa. 2. 3. Com os 2 de dentro, 5. 4, 5. 2 correntes, e aí eu vou repetir tudo aqui. Mais 2, 3, 4, 5. O último eu não faço. E assim você vai fazer sucessivamente a cada carreira. Eu vou fazer aqui uma quantidade que eu considerar boa para o meu objetivo e venho mostrar a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem, aí que eu explico melhor. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mostrar aqui, eu vou fazer várias carreiras e depois no final eu digo quantas carreiras eu fiz. Espero que vocês façam aí com seu objetivo, de acordo com o objetivo de vocês. Para um suplá, para um paninho de mesa ou para um tapetão da sua sala. Olha, gente, eu cheguei aqui, olha, eu afastei a câmera para vocês poderem ver o tamanho, né, que está, e eu quero fazer um suplá, mas para quem quer continuar fazendo um centrinho de mesa pode aumentar, um tapete pode aumentar o tamanho, mas para um suplá, o tamanho ideal de um suplá é de 35 centímetros. Veja bem que aqui eu estou no 34. Então, é só mais 1 centímetro, ou seja, eu vou fazer a última carreira para ficar bom para um suplá. Eu até peguei o prato para verificar, olha. Quero que vocês vejam, para o suplá, eu acho que mais uma carreira tá ideal. Então, eu vou mostrar para vocês como é que você deve fazer na última carreira, seja para suplá, seja para tapete, seja para o centrinho de mesa, tá bom? Eu vou desligar aqui porque eu vou aproximar a câmera para vocês verem.
Bom, com a câmera mais aproximada, eu posso mostrar para vocês que a minha penúltima carreira, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada lado do motivo. Então, agora eu vou fazer o último motivo, que então será, eu terei que fazer 7 pontos altos de cada lado do motivo. Então, fecho na segunda correntinha, né, como a gente tem feito. Fechei a carreira, passo desse primeiro ponto para o segundo, porque a gente sempre começa no segundo fazendo ponto baixíssimo, que é para andar na carreira. Então, aqui eu vou levantar o meu primeiro, simbolizando o meu primeiro ponto alto, 2, segundo. Logicamente que essa carreira aqui foram 6 pontos de cada lado, aqui serão 7, né? Segundo, o terceiro, quarto, quinto e os 2 dentro. 6, 7. Então, coloquei os 7 de cada lado. Tá vendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, o único diferencial é que na última carreira, você vai fazer um picô. Como assim? O picô você faz, para quem não sabe, eu estou fazendo com 3 correntinhas. Volto aqui, olha, aonde eu fiz, levantei as 3 correntinhas, pego essas 2 alcinhas aqui, tá vendo? Lateral, olha. Passo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Volto outra vez, faço uma corrente e agora vou fazer os outros 2 pontos altos aqui dentro. Então, o picô é esse piquinho que fica na ponta do motivo. Então, fiz os 2, agora o 3, 4, 5, 6, 7. Está correto. Sobrou um ponto alto. Passo para o outro e vou fazer, então, os 7 pontos altos em cada um e no meio o picô. Quando terminar, eu volto para mostrar a vocês como ficou. Bem, aqui está terminado o nosso suplá. O tamanho que ele ficou terminando a última carreira com 7 pontos altos, ele ficou com 40 centímetros. Se você quiser menor, você pode fazer com menos carreiras do que eu fiz. Eu achei que assim tá um bom tamanho, né? Para ficar numa mesa, eu achei que ficou um bom tamanho. Mas aí depende de vocês o tamanho que vocês querem para vocês. Pode ser menos uma carreira, pode fazer mais carreiras para como centro de mesa, ou pode fazer para um tapete que você queira usar na sua casa bem maior. Eu agradeço a vocês por vocês terem me acompanhado até aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, compartilhe e dê o seu like. Se inscreva também, caso você não seja inscrito. Muito obrigada e até a próxima.